Fala, galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Então, gente, esse vai ser o pior vídeo de react do mundo, tá? Tomara que dê certo dessa vez, porque foi ridículo eu filmando. Só tô vendo se tá filmando aqui. Tá filmando, tá. Essa vai ser minha última tentativa. Mas tá, eu vou explicar rapidamente assim o que tem que colocar no projeto e qual que é a diferença mais do React com as coisas core do HTML, tá? Então, assim, você vai no meu projeto, então, obviamente, eu usei o Node e eu usei também o Vite e usei o React Router DOM. Eu aconselho vocês a usar também, porque facilitou o meu trabalho e, e é isso. O Vite, ele é opcional usar, mas eu acho ele um pouco melhor. A principal diferença do Vite é que ele permite que você coloque várias coisinhas assim do JavaScript junto com HTML e tal. Então ele fica bem mais parecido com o que eu tô acostumada do Swift, que é tudo meio misturado assim, não muito componentizado. Então você vai ter que baixar tudo isso. Tá, e aí quando você configurar o seu projeto, você vai ter que criar dentro da sua pasta source, você vai ter que criar uma pasta chamada components, uma chamada pages e uma chamada service, tá? E daí, essa main aqui, você não vai mexer, e o index.html, você não vai mexer também. A única coisa que você vai mexer no index é o título da sua página e o seu ícone, e a linguagem, né? Que eu esqueci. Beleza. O que isso significa? O React, ele é uma linguagem, ele é uma biblioteca de framework que ele permite você fazer a componentização das suas páginas. Isso significa que fica muito mais fácil, por exemplo, você de dividir as tarefas, né? Que você pode pedir assim, ai, fulano, faz o footer, que eu faço o hero, aí faço sobre, assim. E uma coisa não fica muito dependente da outra, né? Além de que, por exemplo, uma coisa muito merda do HTML é que toda vez que você vai atualizar a sua navbar, você tem que mudar em todas as suas páginas, né? Isso é muito chato. E aqui não, isso facilita muita coisa e é igualzinho o Figma, assim, por isso que eu achei muito bom. Beleza, então a index você não vai mudar, a main você também não vai mudar. Esse aqui é o index CSS principal do seu projeto, né? Aqui é onde você vai colocar todo o seu CSS core, que é a importação das suas fontes, tamanho de texto, cores, os botões, corner radius, beleza. Aí aqui, esse app.jsx é onde você vai organizar as suas rotas de mudança de página. No Vite, ele cria arquivos .jsx, enquanto o React comum ele cria como JS. Na prática não faz muita diferença, a única coisa que difere é que é convenção, assim, você usa o JSX quando você vai fazer coisas que você vai acabar mudando o layout, assim. E o JS você vai aplicar mais com services, coisas mais de back-end mesmo. O JSX significa JavaScript com HTML, então ele fica bem bagunçado, misturando assim scripts com HTML e tal, como a gente vai ver posteriormente. Então aqui no app você vai definir as suas roots. Eu já vou voltar para elas um pouquinho e eu vou agora nos components. Então vamos começar aqui na navbar. Você vai então criar os seus componentes principais, que é navbar e footer, né? E aí aqui na navbar, você sempre vai começar criando uma função, uma página, escrevendo function, o nome que você deu, função, e você abre os brackets e no final você sempre vai colocar export default e o nome do teu troço aqui. E aí você sempre vai colocar dentro da sua function um return, né? Obviamente, porque é uma function. A coisa que é mais diferente, assim, é que, por exemplo, aqui eu tenho um header, né? Eu não posso colocar, por exemplo, uma div ou qualquer outro elemento aqui. Ele é sempre em cadeia.
Então, eu sempre tenho um elemento pai e dentro dele eu tenho filhos. Eu não posso ter vários elementos pais dentro de um mesmo return. Ele sempre tem que retornar apenas uma única coisa, né? E essa é a principal, assim, do React, que você consegue colocar scripts junto com HTML. E uma coisa bem diferente também é que quando você for fazer o seu CSS, ao invés de você colocar a sua tag, por exemplo, header class, e aí o nome, você vai sempre colocar class name. Essa é uma das diferenças. E aqui o CSS você é igualzinho, não difere nada, ponto, seu nome da tua classe, abre e as atualizações. Uma outra coisa diferente é, por exemplo, você vai colocar um link para mudar de página para fazer as nossas rotas, como eu expliquei, né? Ao invés de você colocar a tag A, que é a de link que a gente usa, você vai colocar uma tag própria do React, que é a link to. E aí você vai colocar link to, a barrinha, que é onde vai ficar aqui, né? E aí o nome da sua página. Inclusive dentro de botões também, né? Aqui. E aí, depois que você, inclusive também no footer, né? Aqui, link to. Você, então, quando você configurar esses link to, você vai no seu app e você vai começar a definir suas rotas. Como eu disse, você tem que baixar o React Router DOM. Eu acho que eu falei sobre isso, mas enfim, tem que baixar esse para você começar a definir suas rotas de um jeito mais fácil. Então, você vai fazer que nem sempre export default function app, return, esse ele já faz a função e exporta aqui dentro de uma vez, assim, mas você poderia também colocar function app, export default app, mas tá. E aí você vai criar uma tag browser root e vai começar a organizar suas rotas. Aqui é a sua rota principal, que é onde fica na sua home, né? E aí aqui é sempre a rota que você é a rota pai, assim, é onde sempre é a sua landing page, a sua página principal. E dentro dela você vai colocar as suas rotas para as outras páginas secundárias, né? Cadastro, sobre, planos, aqui é o contato, cadastro, né? Enfim, tem o path, que é essa barrinha aqui, o nome que você colocou na barrinha, e o nome da sua página. E uma coisa também que eu esqueci de falar é o layout. Depois que você fazer a sua navbar e o seu footer, você vai criar o seu layout, que ele sempre vai seguir a seguinte estrutura de um sanduíche, assim. Então, você vai ter a sua navbar, a sua parte do recheio e o footer. A navbar e o footer são coisas que sempre vão se repetir em toda a sua página, né? Então, aqui a gente não tem aquele problema da HTML de ter que atualizar toda vez a sua navbar. Você apenas refere ela uma vez no layout e você apenas muda o outlet, que é o recheio. Então, esse outlet, ele pode ser o seu hero, ele pode ser o conteúdo da sua página sobre, ele pode ser o formulário de cadastro, pagamento, enfim, várias coisas, né? Ok. Agora, para criar essas coisas, essas páginas que você vai mudando da rota, você vai criar a sua pages e dentro dela você também vai criar todas as suas páginas. Igualzinho, gente. Function, nome do negócio. Function, nome do negócio, abre brackets, export default contato. E igualzinho, né, gente? Div e tal, beleza. Esse Lucid React aqui é uma biblioteca que eu coloquei para ter ícones, mas não precisa colocar. E uma coisa também que eu esqueci é que você vai ter que sempre fazer os imports. Eu não gosto de usar o Copilot, porque eu sou resistência. E daí eu tenho que importar na mão e às vezes eu esqueço, mas sempre importa, então, ao invés de você colocar lá no header, né, do HTML, no header do HTML, link, relation sheet, alguma coisa assim, você vai colocar o import. Se ele estiver dentro da sua mesma página, né, por exemplo, o meu contato CSS está dentro da minha mesma pasta contato, que o contato.jsx, daí você coloca ponto, enfim, né, gente, básico. Tá.
Ok? Daí você vai fazer isso para todas as suas páginas, né? E quando você fizer isso, você, lembrando, vai ter que definir aqui nas rotas. Ok, pages foi. Nos components eu coloquei o meu formulário de cadastro aqui. E aqui que a gente vê aquilo que eu disse do JSX, que ele permite function, JavaScript, junto com HTML e tal. O .js também, mas acho que esse aqui ele faz de um jeito mais plus, assim, mas tudo bem. Mas enfim, esse é o formulário de cadastro que a professora fez. Esse aqui eu só copiei do GitHub dela, tá? Mas aqui então você vai abrir a sua forma cadastro e você vai colocar esse use state aqui. Esse use state é uma variável que você vai colocar de mudança de estado. Então, ela é aquilo que você, por exemplo, sempre que você... eu quero clicar num botão que ele faça atualizar o texto da página. Eu quero clicar no botão que ele vai me mostrar um aviso, ou eu quero lidar com tratamento de erro, tratamento de exceção, coisas que vão atualizar na sua view. Então, você sempre vai usar esse use state, declarando a partir de uma função JavaScript const. Função não, perdão. É uma variável computada const do JavaScript, né? E aí, dentro da sua const, que é uma lista, que é a primeira parte da lista é a sua coisa atual e a segunda parte da lista é o seu evento futuro que vai mudar. E aí aqui ela colocou então nome, e-mail, idade, gênero, né, tudo que tem dos formulários, termos de aceite e tal. E aí ela colocou também, se foi enviado, tratamento de erro, se tá carregando, não sei o que, não sei o que. E igualzinho para lidar com mudanças e tal, né? Você sempre tem que usar essas error functions, enfim, é igual, né? E aqui, por exemplo, eu tô dentro da minha form cadastro aqui e eu consigo criar um if e passar um return e passar uma div aqui no meio, entendeu? É bem bagunçado, só que eu acho que fica muito melhor do que você ter vários arquivos. Um HTML, um é JavaScript, outro é CSS. Eu gosto mais junto assim, né? Fica mais bonito. E daí aqui, então, esse form data do cadastro que a gente passou, né? Aqui, então, a gente vai abrir os brackets para ter essa mudança de estado com a variável do state que a gente usou. Aí abre o bracket, coloca da onde você quer puxar esse dado, do form data, e o que você quer puxar é o nome, né? E aí você vai fazer isso para todas. E no final, export default cadastro. E aí, para entrar nesse cadastro, então, lembrando, é um link to a página que eu fiz, cadastro, e daí você vai definir isso na rota, que é o form cadastro. E o service, por fim, aqui é mais realmente uma parte mais back-end, por assim dizer, que a gente ainda não precisa fazer, mas é só uma simulação de uma chamada de API, né? Que depois a gente vai colocar os métodos de get e tal, para fazer um sistema web, mas aqui ela só simulou com esse await aqui para dar tipo ele tá carregando, olha só, mas é um carregamento falso, né? E daí aqui ela pegou e fez o tratamento de validação de dados, né? O nome tem que ser obrigatório, ela fez um trim dos espaços, ela também desconsiderou os outros coisas que não é de e-mail, não sei o que. A idade tem que ser numa range específica. Enfim, tudo que é crucial do código, né? Do cadastro, perdão. Tá aqui, por exemplo. Né? Tratamento de validação de dados. Acho que é isso. É isso, gente. Sei lá, olha a hora também, né? Quase meia-noite. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Beijo.